Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos ustedes e que a Santíssima Trinidade esteja agora bendecendo sua vida e a toda sua família. Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, obreiras, colaboradores, a todos os CPOs e a todos os discípulos. Estamos aqui uma vez mais com nosso programa Obreiros em Foco. Estamos seguros que neste período do programa, o Espírito Santo estará abrindo os olhos, o entendimento, despertando a fé, porque a fé muerta é uma fé que não pode ajudar a nadie. Uma fé, quando está muerta, está acomodada. E a vida de um só começa a caminhar para trás. Por isso, antes de qualquer outra coisa, é pedido aos terdes obreiros e a todos os discípulos e a todos os que estão sofrendo, a todos que estão agora do outro lado em lágrimas, em desesperação e que participam do programa porque recebo mensagens de Equador e de muitos países, pessoas pedindo oração. Eu pido que preparem, por favor, uma silla. Coloque esta silla aí em seu hogar e esta silla representará o trono da justiça de Deus. De repente você diga, pastor Jorge, minha silla é simples, não há problema, é por a fé. Ou de repente você não tenha nenhuma silla. Coloque algo aí que represente a silla, mas coloque a Bíblia aberta, porque esta Bíblia aberta não representará, será ele próprio Deus sentado aí, porque quando os obreiros, discípulos, quando você, madre, quando você, amigo, amiga, dobrar suas rodilhas, esteja clamando a Deus, pedindo-lhe, haga-me justiça. O Espírito de la justiça vendrá a seu encontro, e o Espírito de la injustiça que te hace chorar, que te dá ganas de morrer, que está colocando esta depressão, que está colocando esta angústia adentro de você, sairá e sua vida cambiará. Eu quero deixar à disposição de todos nosso WhatsApp, apúntelo por favor, para que você possa enviar seu nome e ele nome de toda a sua família para o momento da oração. 099 895 9144. Vou repetir, 099 895 9144. Para você que acompanha ele programa pela Rede Aleluia, pela TV Universal e pela Rádio Ecoantena 1030 AM. Aqueles que acompanham pela rede social, eu he pedido que você compartilhe o programa em sua rede social, Facebook, Obreiros Equador, ou YouTube, Obreiros Equador Universal. Se você está acompanhando o programa, está apartada ou conhece uma pessoa apartada que está com ganas de regressar e não tem força, e está sem força para regressar, se alejou de uma maneira tão grande que não tem força para volver, pida ajuda e nós outros haremos esse trabalho, resgate em seu hogar. Vamos a seu hogar, não importa aonde és, vamos em seu hogar e você receberá o devido resgate e volverá aos braços de nosso Senhor Jesus. Vamos começar o programa escutando uma pergunta e vamos responder à luz da palavra de Deus. Ponga lá a pergunta, por favor. Hola a todos.
todos del programa Obreros en Foco. Mi nombre es Natalie y participo de la Fuerza Joven de la Iglesia de Quito Norte. Y tengo una pregunta. ¿Qué lleva a una persona a perder el Espíritu Santo? De antemano, muchas gracias por su respuesta. Que Deus lhe bendiga e que Deus bendiga todo o povo de Quito. Quito está sempre perguntando, é bueno perguntar, não é pecado perguntar. Lo que hace uno perder o Espírito Santo, primeira coisa, podemos dizer que é a acomodação. Quando uno se acomoda, quando uno permite esfriar-se espiritualmente, uno vai se alejando pouco a pouco do Espírito Santo. Mas mire o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristecais ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo de Deus. O problema é que muita gente vive entristecendo ao Espírito de Deus, com suas malas atitudes, com suas malas decisões, ha entristecido ao Espírito Santo e vão pouco a pouco se alejando de ele e perdendo-se, porque o Espírito de Deus não é ele que se aleja de uno, é uno que se aleja de ele, por el qual fuestes sellado para o dia de la redenção. Ou seja, fomos sellados por el Espírito Santo para que o dia de la redenção, que é a salvação, uno seja salvo. Mas quantos que hão entristecido ao Espírito Santo, traído tristeza ao Espírito Santo com palavras, com atitudes, com comportamentos que não agradam ao Espírito Santo. Por isso, é necessário estar sempre agradando e acendo a vontade do Espírito Santo e sempre estaremos avivados. Vamos começar o programa mostrando a história de uma pessoa que se deu conta: eu sou hija de Deus, eu sou hijo de Deus, e eu não posso aceitar como hijo de Deus, viveu na vida qualquer, viveu na vida como era antes, porque se és para viver a mesma vida de antes, como hijo de Deus, para que ser hijo de Deus? Quando somos hijos de Deus, tomamos possessão de tudo que Deus prometeu, vida e vida com abundância, mas também o Hijo de Deus tem certeza de sua salvação. Preste muita atenção nesta história, porque estamos vivendo a hogueira santa de los hijos de Deus, e os hijos de Deus não aceitam e nunca aceitarão a derrota. Preste muita atenção. Me sacaron la documentación, mi pasaporte, me tragué 1 kilo de cocaína y fui a Europa. Me convertí en mula del tráfico. Mi nombre es Ronaldo Rodríguez da Silva, tengo 45 años. A los 16 años yo fumé mi primer cigarrillo de marihuana y conocí la delincuencia. Y también ya había conocido a mi esposa, que viajó conmigo, pero en la delincuencia, en la vida incorrecta, me gustaban mucho las fiestas. Salía el viernes y llegaba el lunes, el domingo, y había droga. Íbamos a los barrios carenciados a buscar cocaína, agarraba 20, 30 dosis, y fue cuando estaba muy involucrado, cuando conocí a un joven que mandaba droga a Europa. Yo no sabía, pero lo veía con mucho dinero a veces, y me llamó la atención. Y entonces fue cuando me hizo una prueba y yo pasé la prueba. Me sacaron la documentación, mi pasaporte y fui a Europa. Me convertí en mula del tráfico, sin saber el riesgo que corría. Una vez llegué a tragar 100 cápsulas de cocaína. Yo vi a muchas personas, supe de personas que ni siquiera bajaron del avión, se sintieron mal dentro del avión, que una de esas cápsulas explotó. Ya sucedió que una cápsula de esas se me salió y vi la cocaína. Yo realmente estaba loco.
no tenía miedo de nada. Yo siempre fui frío. Me detuvieron por tráfico internacional, como mula del tráfico. Se hizo el juicio y fui condenado a 5 años y un día, que ese día vale por 1 año, son 6 años. Me di cuenta de que estaba preso lejos de casa, lejos de mi familia, y ni siquiera sabía hablar su idioma. Allí fue uno de mis fondos de pozo. Después de 4 años y 8 meses fui expulsado a Brasil. Fui deportado, 10 años sin poder regresar a Europa. Pero aún así, llegando a Brasil, el mismo infierno de antes regresó a mi interior. Y fue cuando me involucré también con la piratería. Yo trabajaba con los CDs piratas. Le compraba a un muchacho que los hacía y yo tenía empleados. Fue cuando decidí trabajar cerca de las iglesias. Un cierto día me llamó la atención que el templo de Salomón iba a ser inaugurado. Entonces mandé a mis empleados a que den un vistazo. Fue cuando tuve la idea y dije, voy a colocar mi negocio aquí cerca de la iglesia. Cuando la multitud salía, entonces mandaba que aumentaran el sonido para llamar la atención. Y fue cuando comencé a entrar en el templo de Salomón para fijarme en las canciones que sonaban en el santuario y ponerlas afuera en los parlantes que tenía alrededor del templo. Entré a la iglesia con malos ojos. ¿Por qué? Porque había una multitud de personas. ¿Y por qué esa multitud de personas me llamaba la atención? La ganancia que ellas podían darme. Yo pensaba, si yo pongo esa canción que el obispo o el pastor están tocando allí, cuando esas personas salgan de aquí, van a correr y comprarán. Y sucedió eso muchas veces. Entonces quedé en eso. Entra y sale. Escuchaba la canción, corría, el muchacho la buscaba en internet, la grabábamos y le hacíamos la tapa del CD. Y así fue. Yo hice la hoguera santa para que Dios me bendiga, pero Dios jamás me iba a bendecir, porque yo hacía la hoguera santa, salía de allí y me iba a hacer las mismas cosas incorrectas. Llegué incluso a ir a la iglesia con un amante. Ya entré al santuario con un amante. Y no fue 1 ni 2 veces. La primera vez yo senté en una butaca y ella se sentó separada. Pero después la desfachatez era tan grande que nos sentamos juntos. Pero en esos 3 años fue cuando escuché una palabra. Una palabra. Lo que no quiero para mí, no lo quiero para el prójimo. Es como ese pasaje de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y fue cuando vi a todo el mundo que se lava, a quien le hacía mal, a todo el mundo a quien pasé por encima, a todo el mundo que, incluso volviendo atrás, la droga que les llevaba, las familias que destruí. Entonces yo volví al ser humano, porque yo no lo veía. Entonces fue cuando miré a mi amante y le dije, no podemos seguir. Y cuando tomé esa actitud fue cuando estaba llegando otra hoguera santa. Entonces había escuchado del Espíritu Santo, había ido a muchas iglesias, pero nunca había escuchado del Espíritu Santo. Y fue cuando tomé una decisión. Después de 3 años perdidos, tomé la decisión de cambiar de vida, de recibir el Espíritu Santo y terminar con aquel infierno que había en mi vida, porque yo viví un infierno. Entonces también fui a ver a la gente con quienes trabajaba en la piratería y renuncié a todo, porque me di cuenta de que era tan grave lo que hacía que no quise una moneda de nada, me deshice de todo. Yo dije, a partir de hoy voy a buscar al Espíritu Santo. Entonces fue cuando decidí hacer un sacrificio correcto, sin engañar a nadie. Yo subí a aquel altar y fue increíble. Le dije a Jesús, a Dios así, Dios, no aguanto más. Si tú no me cambias, no sé qué será de mí. Cuando bajé del altar, bajé con una certeza de que Dios iba a hacer algo en mi vida. Fui cambiando, estaba diferente. Y un cierto día estaba en una reunión aquí en el Templo de Salomón, en el 2018. En el momento de la oración, de la búsqueda del Espíritu Santo, fue un día tremendo, porque no tengo cómo explicarlo. Yo no escuché la voz de Dios, pero dentro de mí yo sentí la certeza.
A partir de hoy yo estoy contigo. Muchacho, fuiste escogido. En medio de tantos que quedaron atrás, tú fuiste escogido. Es magnífico eso. Disculpas. Dios me escogió. Y hoy voy al instituto de menores, a predicarles a los muchachos. Ayudo a esas almas. Como fui ayudado un día, yo ayudo. Hoy tengo el placer de decirle Padre, Padre mío, porque antiguamente no sabía ni qué era un padre, solo mi padre de Bahía, pero hoy es Padre mío, Padre mío. Y después de que recibí el Espíritu Santo, Dios fue dándome ideas. Hoy, gracias a Dios, vivimos en un lugar bendecido. Hoy tenemos nuestra familia, hoy tenemos nuestro trabajo. Antes entraba a la iglesia y veía a las personas como ganancia. Hoy las miro como almas. Hoy Dios me dio la identidad de su hijo, porque antes no la tenía. Yo tenía la identidad del diablo, del mal, del maligno, pero hoy yo soy hijo de Dios. Quería incluso pedirles perdón a la iglesia y al obispo, porque ¿cuántas veces estaban haciendo una reunión antes incluso de que terminara la reunión y yo con el sonido alto afuera? Incluso un día estaba aquí y ya no era yo quien trabajaba ahí. Y estaban con el sonido alto y yo pensaba, caramba, ¿cómo molestamos a la casa de Dios? Solo así pude darme cuenta de cuánto mal hacía. Pero gracias a Dios que eso se terminó. Hoy celo por lo que es correcto. Hoy, gracias a Dios, no me gusta lo incorrecto. Tengo odio por lo incorrecto. Hoy adoro ayudar a las personas. Hoy, si pudiera, me quedaría todo el día en la iglesia. Pero tengo una vida afuera. Pero cuando puedo estoy aquí porque no me gustaba. Pero hoy, si pudiera, no saldría de aquí. Toda esta semana estamos falando de Davi ou de los salmos de Davi. E cada salmo de Davi mostra a relação que Davi tinha com Deus, que era de hijo para seu padre. Davi aún não tinha esta consciência, era um servo de Deus, mas era uma relação espiritualmente falando de um hijo para um padre espiritual. E eu estava meditando nesse Salmo 37, é muito forte. Versículo 25, veia a consciência de Davi e o reconhecimento para seu padre, para seu Deus. Mire as palavras de Davi. Eu fui jovem. Ele estava consciente que um dia ele foi um jovem. E já sou viejo. Vê que o tempo vai passando, os anos estão passando e nós outros estamos envelhecendo fisicamente, mas não podemos envelhecer espiritualmente. Espiritualmente, há que estar jovem, há que estar renovando-se dia tras dia. E eu fui jovem e já sou velho. E não, mire que Davi está falando, e não he visto ao justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Vê que Davi diz, eu fui um jovem, já fui jovem, estou velho, e não he visto um justo. A pessoa que é justa é a pessoa que vive a fé, que está em la fé, que através de suas atitudes, a palavra de Deus se materializa em sua vida, desamparado. Quem é filho de Deus não vive desamparado. Por que eu sofria, obreiro? Por que você sofria, obreira? Por que sofríamos?
porque estavam desamparados, não tínhamos a Deus como Padre, não nos colocávamos delante de Deus ou ante Deus como hijos obedientes, vivíamos uma vida desamparados, e diabo, ele nos pisoteava, mas quando nos convertemos hijos, esta vida acabou, e ele digo, nem sua descendência, mendigando pão, ou seja, Deus é um Deus que dá valor a seus hijos, que prometeu que seus hijos comeriam o melhor desta terra, que prometeu que seus hijos estariam sempre arriba e nunca abaixo, que prometeu que seus hijos teriam muito para prestar, mas não tomariam prestado. Ou seja, um hijo não pode jamais cruzar os braços e permitir ter uma vida de qualquer maneira. Eu não estou desamparado. Desamparado está nossos inimigos. Desamparado se encontra os espíritos malignos, mas quem é hijo tem o apoio de seu Padre, o apoio que lhe bendice em vida e que lhe bendecirá em morte, porque a alma de um hijo de Deus nunca irá a um lugar de tormento, mas irá para um lugar de descanso. Por isso, obreiros, coloca toda a força, não permita ser um hijo, uma hija de Deus acomodado, um hijo de Deus que aceita uma vida qualquer. Não, abre tus olhos, permita que a palavra de Deus se materialize em tu vida, para que eu, como hijos, venhamos glorificar a nosso Deus. Sábado, a hora, estaremos falando com mais claridade sobre este detalhe. Este sábado, a hora, dia 10 de dezembro, às 4h30 da tarde, eu gostaria que todos os obreiros passem a voz, porque todos os obreiros de Guayaquil vendrão para o templo de la fé uniformado, e todo o país receberá a transmissão por videoconferência, e eu estou seguro, por ser uma reunião exclusiva para obreiros, colaboradores e CPOs. Vai ser uma reunião forte. Traga a Bíblia, chegue templando. Vai começar às 4h30, 5h30 já terminaremos. Você deve passar a voz, para que não falte nenhum companheiro, para que esse avivamento seja unânime, seja um avivamento em todo o país. Estou seguro que tudo cambiará. Me siento vacía, no tengo fuerzas. Hace mucho tiempo que ya no medito en la palabra de Dios. Recuerdo que antes atendía a las personas. Era un placer ayudar y hoy no me siento digna de hablar con nadie. Hace tanto que no tengo tiempo para ganar almas. Nadie me va a entender. Si digo lo que me está pasando, me van a juzgar. Sé que me pongo el uniforme para que no me digan nada. Participo de las reuniones, pero mis pensamientos ya no están en Dios. ¿En qué momento? ¿Cómo llegué a este estado? Quizás estos pensamientos están atacando su fe, y es por eso que usted se encuentra apagado. Pero nada está perdido para quien toma la iniciativa de luchar por su vida y cumplir con su llamado en la obra de Dios. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @obrerosecuador. Vamos falar com Deus. É momento de la oração. Vamos dobrar nossas rodillas e pedir a Deus, háganos justiça. Nuestro Deus e nuestro querido Padre, em o nome de nosso Senhor Jesus, uma vez mais estamos com uma multitud de rodillas, não só em Equador, mas em outros países, clamando e pedindo
que a justiça aconteça agora, não amanhã, não depois, agora, porque há pessoas que não podem esperar, estão angustiadas, estão depressivas, estão com ganas de quitar a própria vida, estão atormentadas por forças ocultas, por forças das tinieblas, e que solamente tu poder és capaz de cambiar, transformar esta vida amargada em uma vida doce, em uma vida bendecida. Por isso, Deus meu, escuta e responde ele clamor desta pessoa que está sofrendo por la injustiça, que está, Espírito Santo, chorando por causa de la injustiça, e haga justiça agora, neste exato momento, arrancando este peso, arrancando e desacendo toda maldição, todas as pragas, quitando esta tribulação, este problema que está sendo de todo, para quitar este obreiro de la obra, para quitar este servo de tua obra, colocando em sua cabeça que é melhor entregar o uniforme, desistir da missão por la qual foi dada para ele. Espírito Santo, nós outros determinamos este vaso com água consagrado, e quando todos beberem da água, aconteça a justiça. Bendiga a todos eles, que esta reunião de sábado agora seja uma bendição em la vida de los obreiros, colaboradores e CPOs, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Bebamos da água. Estou seguro que o Espírito Santo já lhe bendigo, pero não vá a dormir. Estamos em uma caminata de la fé, e através de la fé, lo impossível se converte possível. Às 11 da noite, por Oromá TV em vivo, por Sonorama FM 103.7, por Rede Aleluia e por la Rádio Ecoantena 1030 AM. Estaremos com o senhor Obispo Gustavo nesta caminata, começa às 11 da noite, e 1/4 para a meia-noite clamaremos. Clamaremos ao Deus que é Padre, a Deus que responde a seus filhos, porque seus filhos nunca quedarão sem uma resposta. Prepare-se, porque estou seguro que esta campanha bendecirá a vida de todos. E gostaria de acordar a todos que amanhã, em todas as igrejas universal esparcidas em todo o país, estaremos realizando um serviço chamado Terapia del Amor, uma reunião dedicada à la família e também à la vida sentimental, para bendecir os hogares e para bendecir os solteiros, os casados, os viúvos, a todos que necessitam inverter, para que Deus guarde sua família e lhe bendiga sentimentalmente hablando. Aqui no nosso templo de la fé, gostaria de invitar você de cerca, gostaria de invitar você de lejos. Às 7 da manhã, o primeiro serviço, onde estará o pastor Tiago. Depois, às 10 da manhã e 5 da tarde, nosso amigo de fé, pastor Gustavo. Depois, ao meio-dia, às 12 do meio-dia, estará ele pastor Manuel. Pastor Tiago, ele verve 3 da tarde, e às 7 da noite, ele senhor obispo com sua esposa, nossas esposas, todos os pastores, allí, em la noite del amor, 7 da noite. Traga fotografia da família, venga lutar e aprender a cuidar de sua vida sentimental. Que Deus me los bendiga a todos. Hasta amanhã. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien
para ver el próximo programa con usted.